Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos de volta a este canal e o vídeo de hoje é sobre as principais referências que eu utilizo nas minhas perícias. Ou seja, hoje eu vou revelar as principais fontes de informação que eu utilizo. Antes de tudo, é bom lembrar que eu realizo perícias de uso capião, retificação de área, inspeção predial e avaliações. Então, são esses os assuntos sobre as referências que eu vou trazer, além, é lógico, de perícias no geral, o que é muito importante. Porém, você é livre para você pesquisar quaisquer fontes de informação, é lógico. E pode ser legislação, normas, livros, apostilas, cursos, amigos. Fique livre. O importante é você separar quais são as fontes primárias. Então, sempre que você lê um artigo, lê um livro, consultar um amigo, fazer curso, pergunte sempre para essas pessoas se elas estiverem disponíveis, ou procure as referências dela e busque sempre qual que é a fonte de origem. Geralmente será uma norma, uma legislação, tá bom? Isso é muito importante porque você separa o que é interpretação e do que é informação bruta. Sim, precisamos entender muito de legislação, pois todo perito atua na interface entre o conhecimento técnico e o jurídico. Um perito não pode fazer julgamento, mas ele deve entender a legislação para melhor atendê-la e usá-la ao seu favor. Entre as legislações e normas profissionais do CREA, CONFEA, pois eu sou engenheiro, então temos o regulamento da profissão, a discriminação das atividades de cada profissional. Essa daí é muito importante, a resolução CONFEA 218, pois ela determina que é cada um no seu quadrado. Então, um ponto bem importante nisso é que, por exemplo, eu como engenheiro civil não posso fazer levantamento topográfico. Quem faz o levantamento topográfico são os profissionais na área de topografia, ok? Mas, Reinaldo, é só um levantamento simples, topógrafo. Não, mas é só um levantamento expedito, topógrafo, ok? E também ele regulamenta a RT, também é muito importante. Muitos me perguntam, mas precisa de RT, mas é perícia. Todo serviço ou obra de engenharia precisa ser emitida RT, ok? Não há exceções, ela deve ser emitida assim que você for contratado, ok? Antes de iniciar o serviço, beleza? E quanto ao CPC, tem 4 pontos que eu altamente recomendo você prestar atenção, que é a gratuidade da justiça, que é um caso bem polêmico, ok? Lê lá, tira suas conclusões e deixe seus comentários. Também tem sobre impedimento e suspeição, ok? Que é alguma coisa do tipo assim. Se você conhece o caso, o imóvel, vamos supor, né, o objeto da ação, ou você é conhecido do escritório que está trabalhando, ou das partes que estão envolvidas, então você está sujeito a ser impedido de realizar esse trabalho ou a ser suspeito, né, por ser amigo ali das partes. Daí temos o caso também que ele no CPC fala sobre o perito, né, que está dentro de auxiliares da justiça. É muito interessante, dá uma lidinha lá. Agora eu quero chamar a atenção para a prova pericial, tá? São muitos artigos, mas praticamente é o processo que você vai ter que seguir quando você for nomeado. Então é interessante se debruçar em cada artigo dessa parte. E temos o Código Civil, que ele vai trazer muitas informações importantes a respeito de uso capião, posse, perda de propriedade, direito de vizinhança, condomínio, servidão, direito de laje, entre outros direitos reais, imobiliários e outros assuntos muito importantes nas perícias. Eu já falei de posse e domínio, de perícias de inspeção predial e de avaliações. Outra lei importante para quem trabalha com imóveis é a Lei de Registros Públicos, porque além de outros registros públicos, ela fala sobre o registro de imóveis. Então ela fala dos livros, né, como que eles são organizados, sobre os registros que são feitos neles, a matrícula, as certidões e, o mais importante, ele fala sobre a retificação de registro imobiliário, artigo 213. Então, se você vai trabalhar com procedimentos ou ações de retificação, é bom dar uma olhadinha nesse artigo 213. Também existe as normas judiciais e extrajudiciais que são editadas pela Corregedoria Geral da Justiça do Tribunal de Justiça de São Paulo. Ela é bem importante porque ela disciplina as lacunas
que o CPC deixa para o ordenamento do trabalho do Tribunal de Justiça. Então, por exemplo, ela disciplina o ingresso dos peritos. Então, se você quer saber como se cadastrar no Tribunal de Justiça de São Paulo, é só dar uma olhadinha nas normas judiciais. E também vai disciplinar mandado de levantamento eletrônico, entre outras informações. Então, se você quer atuar e você não sabe como, se não está lá no CPC, pode estar nessas normas judiciais. Também eu super recomendo a apostila Técnicas de Redação Forense, que foi produzido pelo desembargador Alexandre Moreira Germano, ok? Esse cara é muito bom, ele me ensinou a escrever de forma concisa, sem modismo e de forma super simples, e que é a alma desse trabalho dele. Existem muitas lições sábias nesse material e eu recomendo demais. Agora sim, a parte técnica são as normas da ABNT ou do IBAP. A ABNT, você pode consultar o catálogo, dar um Google, né? Se você for engenheiro ou for associado a outro órgão de classe que tenha um convênio, também vale a pena, né? Para o pessoal da engenharia, digita lá no Google Confea catálogo ABNT, ok? Você vai fazer o cadastro, você vai ter um super desconto. E daí o link tanto dos catálogos da ABNT quanto do IBAP eu vou deixar aqui embaixo, tá na descrição do vídeo. E você vai procurar o assunto que lhe interessa. Por exemplo, temos normas gerais das perícias de engenharia, temos normas de avaliações, temos normas de inspeção predial, temos trabalho técnico para retificação de imóveis, enfim, você fica à vontade, procura lá todas as normas técnicas. Temos normas de desempenho também e tem também o regulamento de honorários do IBAP, que é muito importante para te dar uma base como você deve elaborar a sua estimativa. Mas atenção sobre normas. Muitas normas sugerem que você faça alguma coisa de algum jeito, ou seja, elas deixam um campo aberto enorme para você atuar de outra forma. Isso porque elas sabem que elas não conseguem atender todos os casos e é por isso que elas estão em constante atualizações. Muito provavelmente você que vai trabalhar com inspeção predial e avaliação de imóvel, você vai utilizar o plano diretor, Código de Obras e Edificações e zoneamento municipais. E aqui uma dica para você fazer a leitura. Você não precisa ler do começo e seguir aquela linha reta. Você pode ler por demanda, que nem eu faço. Então eu pego o assunto que mais me interessa, vou direto nele, salto para outro assunto e assim eu vou concluindo a leitura de tudo que eu queria. Além disso, você pode fazer anotações, tá na lateral do livro, se ele for seu, claro. Se não, você pode pegar um post-it. Se for um documento eletrônico, você também pode fazer anotações ou criar comentários, ou você pode utilizar cadernos de anotações também. Esse é o gato. Vai. Não caia em armadilha. Sempre que alguém falar, você tem que fazer desse jeito ou daquele outro jeito, pergunta, por quê? De onde vem essa informação? Então, de novo, vá atrás da fonte primária, interprete do seu jeito, converse com outras pessoas e tire a sua própria conclusão. Não aceite nenhuma programação a não ser que você queira. Faça a sua própria doutrina. Este é o caminho. Então clique no botão de like se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal se você não é inscrito e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. É isso aí, valeu!